minutos para cá, apresentar a sua posição e o porquê. Só um minuto, deixa eu colocar aqui o cronograma. Vamos ver quem faz. Deixa eu ler alto. Ó, saiu fora aqui primeiro. Pode começar. Boa tarde. Boa tarde. É muito bom a gente estar aqui numa tarde dessa para falar um pouco sobre a vida, certo? Porque, na verdade, quando a gente fala a questão da redução da maioridade penal, pense para nós, como cristãos, a mesma questão do valor, tá? É vida. Então, com isso, eu quero dizer que eu sou contra a redução da maioridade penal, porque ao pensar a questão da maioridade penal, você antes tem que considerar nesse fato a existência de crimes. E quando se fala na redução da maioridade penal, você está deixando de pensar na questão do crime, na questão das suas causas, a questão da estrutura da sociedade que leva o jovem a se fragilizar, a se colocar dentro de uma situação de infração, para pensar no jovem. E nesse caso, para mim, é uma vítima tanto quanto aquele que foi vítima de uma ação criminosa. Então, dessa forma, eu me apresento aqui para vocês, a partir da minha formação de sociologia, gestão, especialização também em gestão pública municipal, porque é esse o caminho que eu entendo que nós vamos, dentro do nosso princípio cristão, aí eu faço questão, seja onde eu vou dizer que eu sou um sociólogo cristão, dizer que em todas as nossas posições diante da sociedade nós temos que pensar na vida, tá? Na vida. Esse é o nosso princípio básico cristão. Então, sou contra a redução da maioridade penal. E nesse sentido, eu estou muito feliz aqui junto com o Aldenino para a gente poder debater um pouquinho, conversar com vocês. Boa tarde, gente. Na verdade, eu também quero agradecer muito a oportunidade e, aliás, agradecer por aquilo que está sendo feito pela nossa própria igreja. Porque saber que a nossa paróquia, os jovens da paróquia, está parando, tirando o momento para discutir um assunto tão importante desse, é sinal que realmente estão dispostos a seguir o que Jesus Cristo trouxe de mensagem para nós, e nós sabemos muito bem o que aconteceu quando ele decidiu defender a vida. Então, primeira coisa, nós temos que ter coragem para nos posicionar. Agora é necessário também, o Guilherme fez um convite para mim durante a semana, nós entendemos o seguinte: antes de eu me posicionar diante de um assunto, fazer qualquer escolha, é necessário eu não esquecer quem sou eu dentro desse grupo, quem sou eu dentro desse contexto, quem eu represento. Porque há um risco muito grande, principalmente nesse momento, de nós esquecermos a quem nós estamos ligados e nós nos posicionarmos conforme que a maioria está se posicionando. E esse é um risco muito grande. E no caso desse tema que nós vamos conversar com vocês hoje, a redução da maioridade penal, quem é que está defendendo essa proposta? Será que vocês estão atentos a isso? Quem sou eu dentro do grupo, fora das quatro paredes, que é a nossa igreja, a nossa paróquia? Quem sou eu lá fora? Eu pertenço à igreja de Jesus Cristo e sei o caminho que eu devo trilhar ou não? O que o mundo fala lá eu vou seguir e vou defender. Então é desafiador esse assunto, porque ele nos provoca isso. Não dá para ser jovem de qualquer jeito, e os jovens da nossa paróquia, como diz o Padre Afonso, são muito lindos porque não são de qualquer jeito. Eles estão, como a maioria dos jovens, na busca de uma identidade, de um posicionamento. Por isso que nós vamos conversar hoje. Agora, não estar atento que quem defende essa questão, só para vocês terem uma ideia de como é difícil, o modelo político do maior estado do país nosso, que é o estado de São Paulo, quem administra esse modelo político de que diz como que as coisas devem acontecer,
vocês nem tinha nascido ainda e eles já estavam fazendo, cuidando da saúde, da segurança, da vida dos adolescentes. Será que esses que não estão preocupados em garantir os direitos da criança e do adolescente, eles têm condições de falar que devem punir ainda mais? E a obrigação deles? Será que nós estamos atentos a isso? Ou nós somos jovens que aquilo que é mais rápido, porque a hora que um jovem, um adolescente comete um crime, será que a história dele já não estava somado a crimes pequenos que acabou levando aquilo? Ah não, matou, agora já tem que pagar como os outros pagam, tem que reduzir. E aí, gente, esses mesmos que defendem essa proposta de redução, que como pode falar, é sinal de morte, será que aquilo que eles deveriam fazer pela vida eles estão fazendo? E aí, quem somos nós? 3. Quem somos nós diante disso? Nós pertencemos à Igreja de Jesus Cristo, que tem muito claro que nós temos que continuar uma luta árdua em defesa dos direitos dos adolescentes, dos direitos de Deus, ou nós simplesmente, aquele oba-oba, não, matou, é isso mesmo, reduz a lei agora. Então não é tão simples esse assunto, por isso que a nossa própria igreja, que é a Igreja de Jesus Cristo, com todos os seus erros, já se posicionou, e nós queremos no dia de hoje ajudar vocês também a ter mais dados de que eu não sou um jovem qualquer, quando se fala de temas como esse, eu sou a Igreja de Jesus Cristo, de uma forma muito bacana, paróquia de São José Operário. Espero que consigamos contribuir com vocês nessa reflexão hoje, tá bom? Robin. Primeira pergunta. Segundo o artigo 227 da Constituição Federal de 1988, é dever do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação e à educação. Através da diminuição da maioridade penal, o Estado não estará faltando para com esse dever? Olha o que o Guilherme falou. Já existe uma lei que garante os direitos da criança e do adolescente. Eu estou sem meu relógio? 2 minutos. 2 minutos. Então já existe uma lei. Essas leis, eles não cumprem garantindo o desenvolvimento, porque a palavra adolescente já diz o seguinte, olha, se preparando, eu não vou entrar muito na etimologia da palavra, o significado dela, porque não é essa a ideia, mas ou seja, ainda não está totalmente preparado, está em fase de desenvolvimento. Então tudo isso, a lei já previu, até por uma questão biológica. Então nós vamos percebendo isso. Se quem tem que garantir os direitos não garante os direitos, é claro que não coloca a pergunta aqui. É a primeira pergunta. Esses benefícios não estão sendo retirados, acontece através da diminuição. O Estado não estará faltando com esse dever, ele não só está faltando, como ele está invertendo o papel dele. Ao invés de investir mais nos direitos da criança e do adolescente, ele está querendo investir mais em prisões, está querendo construir mais cadeia, ao invés de construir mais escola. Está tirando, inclusive, o direito de que modelo de escola, vocês que estão no ensino médio, a grande maioria, que modelo de escola que nós temos hoje? E tem uma socióloga, Maria Helena de Souza Parra, ela faz uma crítica de que quando começaram a pensar modelo de escola como nós temos hoje, esse mesmo grupo dizia o seguinte: discurso político, escolas cheias e cadeias vazias. Só que o modelo que fizeram de educação em nosso país, as escolas estão cheias e as cadeias muito mais cheias ainda. É isso que nós, como jovens cristãos, temos que estar atentos. Então, nesse caso, com certeza, ao reduzir, eles estão retirando sim, não estão trazendo benefício nenhum. Vão diminuir aquilo que é dever deles, não cumprem, e vão diminuir os direitos da criança e do adolescente, fazendo essa redução. A própria pergunta já sugere, de fato, a resposta. Né? E como nós, quando começamos a conversar, a gente definiu que falar da questão da redução da maioridade penal é falar de vida ou morte, não tenha dúvida que, ao propor isso, esse artigo da Constituição Federal, ele vai para o lixo. Tá? Porque quando você propõe a redução da maioridade penal do adolescente, primeiro você está reconhecendo que ele está numa condição social inadequada para que ele viva.
Tá? Então já parte do pressuposto que se ele se tornou um menor infrator, é porque faltou para ele estrutura familiar, estrutura social onde ele vive, a questão da moradia, o local onde mora, com certeza deve ser um local que induz esse jovem, esse garoto, essa criança, né, a uma vida de fragilidade social, né? E consequentemente a questão da educação, né? Então, o Estado pensando nessa redução da maioridade penal, ele está pensando exatamente contra aquilo que é a obrigação do Estado, que é a garantia da vida, e vida dentro do nosso contexto cristão, vida plena. E para que tenha vida plena, a questão da saúde, alimentação e educação, o Laudelino já falou sobre a questão da educação, e é exatamente isso. O Estado, que se compõe nas suas diversas esferas de poder, tá? e na base disso estamos nós, a população, tem que se cercar de políticas públicas que garantam, não só para o jovem, não só para a criança, mas para a família, né? Ter uma vida digna, ter um lugar digno para morar, ter um atendimento digno de saúde e ter uma educação que construa a criança desde o momento que ele passa a ter contato com a aprendizagem formal, né? Até a sua vida adulta na inserção nos seus diversos segmentos da sociedade em termos de trabalho. Né? Então, gente, então, acho que como preciso ficar sorteando, vamos fazer um símbolo, né? Isso. Vamos lá. Valdirino, caso ocorra a redução da maioridade penal, como a lei pode se reestruturar, né? Como é que ficaria mais ou menos o ECA, a Constituição e o Código Penal, na sua opinião, assim? Na verdade, não é uma questão de opinião, são as propostas que estão se fazendo. Então, existe, cada ano, até quem conhece um pouco mais do Poder Legislativo sabe que leis é o que não falta para o pessoal apresentar. Muitas vezes são umas que é só para fazer números e outras que aprovam, mas depois não se aplicam. Então, se a ideia é, dentro de um processo de como formar a lei, existem várias propostas, elas serão aprovadas pelo Congresso e depois terão que ir para o Senado volta para o Congresso, ter essa burocracia de como que vai ficar a lei. Hoje, existem diversas propostas. A última que apareceu foi inclusive do próprio governador do estado, que dentro daquilo que eu estava falando. Apesar de estar vermelho aqui, mas não tem, a discussão nossa não tem nada a ver com a questão de partido político. Tem a ver com o sistema político, a forma de se pensar a sociedade nossa. De que jeito que querem fazer política? É cuidando da vida dos outros ou cuidando da vida daqueles que estão no poder? Então, nos últimos dias, o próprio governador do maior estado da federação levou uma proposta lá, nova agora, alterando alguns pontos da lei. Então, existem diversas alterações que, caso seja aprovada a lei, então precisava primeiro esperar qual proposta que estaria sendo aprovada. Tem algumas, por exemplo, que traz a maioridade de 18 para 16. Tem outra que a própria do governador agora, ela prevê, inclusive, aumentar o tempo. Ele quer definir qual é o tempo que é necessário para que o adolescente seja recuperado, né? Ele quer fazer na proposta dele, esquecendo que já existe todo um estudo sobre o porquê que são 3 anos. Então, eu estou dizendo assim, hoje, Guilherme, caso a lei seja aprovada, é que existem várias propostas, é isso que eu estou dizendo, existem várias propostas lá, dizendo de como que ficaria a alteração caso fosse aprovada. Mas hoje existe essa questão, reduzir de 18 para 16, tem proposta lá que inclusive traz para 13 anos, então existe uma série de propostas. Entre as que estão colocadas aí, a mais conhecida é essa, de 18 para 16, né? Existem umas palavras lá que é até complicado para a gente, inimputáveis, ou seja, até 12 anos, né? Nada poderia ser imputado de crime a um adolescente, uma criança ali. Mas isso é o que eu estou dizendo. A lei, qual lei teria que ser aprovada para a gente poder entender melhor como que ficaria ela aprovada? Teria que ser aprovada primeiro. Bom, aqui a pergunta é como o ECA
e a Constituição Federal e o Código Penal, né, que são leis que regem, né, que orientam a vida da sociedade brasileira, deveriam ser reestruturadas a partir de uma possível redução da maioridade penal. Primeiro, eu quero acreditar que nós devemos fazer muitas outras mudanças no ECA, na Constituição e no Código Penal, mas não a partir de uma redução da maioridade penal, que nós temos que lutar para que isso não aconteça. Certo? Primeiro, eu parto a minha reflexão nesse sentido. O ECA, tá aqui, né, estão aqui as duas conselheiras populares, né, a Dani e a Joelma, que podem perfeitamente nos ajudar aí no esclarecimento mais aprofundado com relação ao ECA. Mas o ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que veio exatamente regulamentar os artigos da Constituição Federal que previam que a criança e o adolescente precisam ser protegidos. E veio o ECA exatamente para regulamentar, tá certo? E o Código Penal, que é uma lei mais antiga até do que a própria Constituição de 88, tem uma série de outras questões que precisam ser reformuladas e também essa questão, se houver uma redução da maioridade penal, que eu quero que não haja, evidentemente vai ter que ser readequado. No entanto, nós temos que pensar o seguinte: a condição de uma maioridade penal, se ela for dada, né, a partir de um determinado ponto, você tem que pensar uma série de outras implicações. Você pega, por exemplo, aí você vai estar tratando o menor, que hoje seria um menor infrator, como um menor criminoso, tá certo? Ele passa a ser um criminoso. E dentro dessa condição, por exemplo, ele vai passar por um processo, por um julgamento, e aí tem que ser jurado. Se ele tem, se reduz a menoridade penal, então significa que o menor na idade dele pode sentar, por exemplo, numa mesa de jurados, tá certo? Então, vai refletir uma série de mudanças necessárias na legislação, com certeza. Mas eu tenho certeza absoluta que isso não vai acontecer, porque nós não vamos deixar que aconteça a redução da menoridade penal. Quais benefícios a redução ou a não redução pode trazer para a sociedade? Olha a pergunta: quais os benefícios que a redução, pessoal, me diz o seguinte, quais os benefícios a redução e ou a não redução? Na verdade é o seguinte, olha, a redução já está claro para nós que não trará nenhum benefício. Ela não trará nenhum benefício, considerando aquilo que nós estamos falando. Aquilo que deveria ser implantado, aplicado, que traria benefício para o desenvolvimento da criança e do adolescente, é que não é cumprido. Então, um dos benefícios que poderia trazer é para quem já não quer cumprir o seu compromisso, dizer assim: agora eu não sou obrigado mesmo. Então, ou seja, tem várias formas aí de definir essa questão aí, mas não vejo isso como benefício. A outra é como o próprio Frei Beto já nos alerta no texto que publicou essa semana, que ele disse justamente isso. Estão mudando o foco. Então há um dos prejuízos, que ao invés de investir nas crianças, vão investir em construção de cadeias, e o sistema hoje já não comporta. O sistema que nós temos hoje já não comporta a quantidade necessária para ressocializar o indivíduo. Então não tem como prever nenhum benefício, e pelo contrário, seria diferente. Deixar essa questão, mas como benefício maior, eu acho que é mais uma provocação para que a gente compreenda que nós também estamos falhando pelo nosso papel. Que ficaria muito fácil nós transferirmos a culpa apenas para quem o governa, independente de esfera, e esquecer que existem obrigações também nossas do dia a dia para a questão da violência, da própria sociedade. Bom, benefício da redução, nenhum. Portanto, eu acho que a gente pode passar direto para a segunda, porque eu não vejo nenhum benefício a partir da redução da maioridade penal. Agora, o benefício da não redução da maioridade penal. Se a gente faz essa pergunta com esse foco, a gente está imaginando que existe um debate na sociedade, que existe uma mobilização para discutir essa questão. Tá certo? Que, a partir de uma decisão da própria sociedade de que não vai haver, né, a redução da maioridade penal, fica nesse terreno desse debate uma oportunidade para que a gente inverta o processo e passe a exigir a regulamentação dos direitos da criança e do adolescente. Por exemplo, a própria lei 12.696, que atualizou o ECA,
tá? Que é uma lei do ano passado, que a Dilma atualizou, o ECA, diz lá, por exemplo, em mais as resoluções do CONANDA, do Conselho Nacional, né, da Criança e do Adolescente, que, por exemplo, todos os estabelecimentos, né, punitivos, cadeias, delegacias, precisam ter, por exemplo, um espaço adequado para receber o menor infrator. Adequado de que maneira? Que dê a ele condições de respeito à sua dignidade, que ele seja assistido por profissionais, tá certo? E nada disso é cumprido em nenhuma cadeia, né? Em nenhuma cadeia, em nenhuma delegacia. Então, o benefício da não redução, eu entendo que fica um terreno favorável para a gente inverter esse movimento e aí fazer um trabalho no sentido de buscar mais dignidade para o jovem, mais dignidade para a família, lutar por melhores escolas. Então, é a condição. Eu acho que esse debate, ficando a não redução da maioridade penal, fica um terreno favorável para a gente se organizar e aproveitar e reverter esse movimento. Se antes era a favor, né, um movimento que contra a vida do jovem, que a gente coloque o movimento a favor da vida do jovem. Quarta pergunta. A lei penal criou uma presunção absoluta de que o menor de 18 anos, em fase de desenvolvimento mental incompleto, não tem condições de compreender o caráter ilícito do que faz ou a capacidade de determinar-se de acordo com esse entendimento. Código Penal, artigo 27. A proposta, a redução da maioridade penal, sugere que hoje os adolescentes têm essa condição mental de assumir a sua responsabilidade? Olha, a sociedade como um todo, ela passa por processos de evolução. E hoje, mais do que nunca, a gente vive um momento de uma evolução tecnológica jamais pensada antes, né? Eu que pude presenciar a primeira chegada do homem à Lua, nos anos 70, né? E que a partir do que se desenvolveu para facilitar, né, o acesso à Lua, a chegada, essa viagem, né, dos astronautas, foi que começaram a sair, por exemplo, os equipamentos digitais, relógios digitais, daí modernizaram os computadores e tal. Então, ou seja, nesses últimos 30, 40, 50 anos, e mais recentemente nessa última década, é assim extremamente violenta a transformação da sociedade no sentido de desenvolvimento tecnológico. E isso reflete nas possibilidades de desenvolvimento da criança. Sim. Quanta criança hoje é que ensina, por exemplo, os pais a mexer no computador? Então, ela tem muita capacidade hoje de antecipar a sua possibilidade de se colocar no mundo como o verdadeiro ser que Deus criou, que é recriar a vida. Tá certo? Então, essa questão de definir em que momento que a pessoa humana, né, na figura do jovem, da criança, passa a ser plenamente responsável pelos seus atos, está muito ligado ao contexto em que essa criança vive. Tá? É muito difícil você querer comparar uma criança cercada de todos os recursos possíveis, recursos materiais, né, humanos, comparar com uma criança que vive numa condição subhumana, que mora numa favela, onde o espaço que ela tem é a porta do seu barraco para brincar, e que na porta do seu barraco ela vai estar longe dos pais, longe da mãe, tá certo? Então é muito difícil você definir isso, e é muito perigoso a gente definir isso em lei. A pergunta se a lei está sugerindo que o adolescente tem, a gente disse no início qual é a origem da palavra adolescência e tudo mais. Hoje, o que acontece com a questão da tecnologia é que nós temos muito mais informações. Só que se nós temos muito mais informações, mas não temos orientação de como trabalhar com elas, aquilo poderá ter um problema na nossa vida. E aí tem alguns que, defendendo a redução, pegam o exemplo aí da questão da permissão, não é obrigação, do direito, inclusive do voto aos 16 anos, que isso é facultativo, mas para mim está claro o seguinte: não dá para misturar as coisas, porque a fase que nós temos é verdade que a criação, tem uma série de coisas hoje que é diferente em função das informações que chegam. Eu, embora estou aqui tentando pesquisar algumas coisas, mas digo para vocês,
a maioria das coisas que nós falamos aqui, vocês têm que ter a obrigação de pesquisar. Porque antes fazia-se uma palestra e todo mundo ficava ali, ó. Porque nós moramos numa região, inclusive, de fruto de coronelista, onde, uma cultura coronelista, onde nós fomos feitos a não gostar da política, fomos incentivados a não pensar por nós mesmos, pelo modelo que nós tínhamos aqui de educação e de política. Agora vocês não precisam pensar dessa forma. Vocês têm vários recursos onde vocês podem pesquisar. O problema é que eu não vivo somente com o número de informações que pode chegar até mim. Mas eu não tenho dúvida que quem está propondo essa redução está querendo sugerir isso justamente pela questão da comoção que se dá. A hora que surge um crime desse tamanho, quando eu falei para vocês, de um governador, e aí desculpa, mas eu tenho que falar dessa forma, que ele não quer investir em segurança, que ele quer que os policiais, no seu horário de folga, ainda façam bico. Olha, que hora que esse pai de família vai educar o seu jovem, o seu filho? Se ele já coloca uma condição de trabalho difícil, aí ele fala assim, na hora de folga você vai fazer bico, aí você ganha um pouquinho a mais. E o que é pior, ele quer que o município arque com isso. Então o modelo que nós temos de sociedade é que nós temos que estar mais atentos a isso. Já encerrou, né? Então para mim sugere, sim, mas querendo com outros interesses. Bom, essa pergunta ela é muito clara, né? Em parte do pressuposto que tem. Oi? Um minuto só para você falar essa complementação. Pode começar de novo. Então tá bom, estou começando. Imagina um menor dentro da cadeia, dentro das condições prisionais hoje. Tá? Ele seria exposto a uma condição das piores violências possíveis lá dentro. Então, se ele entrar lá como menor infrator, aí sim que ele vai ter que se tornar um homem violento para poder sobreviver lá dentro. Essa é a realidade e é assim que a gente tem que pensar. Não existe uma outra realidade hoje dentro do sistema prisional que possa pensar na possibilidade de uma reabilitação de um jovem, de um adolescente. Né? E aí, nós não sabemos, na verdade, o que fazer com a sociedade, com as pessoas. Esse momento, esse ponto do Estado. Ele não sabe o que fazer com as pessoas. Tá? Se reduz a minoridade penal, se leva para a cadeia, não sabe como é que recupera esse preso, se deixa aqui fora também, não dou condições de trabalho, condições dignas de sobrevivência. Então, esse é um nó que o Estado não consegue resolver, aí começa a surgir essas possibilidades paliativas que não resolvem, de fato, como deve ser resolvido a questão de uma vida com dignidade, uma vida com os direitos garantidos plenamente. Agora a gente vai para a quinta pergunta. O Brasil tem condições de sustentar e reabilitar esses jovens caso ocorra redução? As perguntas é que uma quase que complementa a outra. Se o Brasil tem condições de recuperar. E aí Paulinho colocou. Inclusive o próprio sistema hoje já demonstra que não tem condições. Pelo modelo que está sendo implantado. Se altera o modelo e a forma de realmente tratar o jovem adolescente, é possível. Mas com a redução, não é isso que se pretende. Então não tem como acreditarmos que o Brasil terá condições de sustentar, de reabilitar esse jovem caso ocorra a redução. Aliás, já existem dados que na idade adulta, justamente por essa superlotação dos presídios, é onde existe menor reabilitação. E se manda para lá, ainda com uma menor idade, na verdade nós estamos fazendo isso que eu estava falando para vocês. Começa de um crime pequeno, rapidamente ele entra num outro mais grave, mas se manda ele para a cadeia junto com os adultos, o que está acontecendo? Lá, a maioria dos adolescentes, inclusive, e olha gente, e até como PJ, é bom que vocês saibam disso. Nós temos pais aqui na paróquia, em todos os lugares, que choram porque eles têm que dar dinheiro para o filho não ficar sofrendo ameaças de traficante dentro dos presídios. Então lá dentro é uma escola onde só vai acelerar, vai fazer com que ele seja mais violento o mais rápido possível. E se hoje já estão usando os que estão aí, a hora que reduzir eles vão usar o de 10, de 12. Então esse é o grande problema. O Brasil hoje, do jeito, com a redução, não tem condições de recuperar. Dentro da condição dada hoje, sem que haja essa redução
da maioridade penal, já não acontece a reabilitação dos jovens e nem dos adultos que são presos. Os adultos também são presos com o intuito de uma ressocialização. E isso não existe, na grande maioria, salvo um pequeno percentual. Tá? E pensando na questão da criança e do adolescente, a gente já falou anteriormente sobre o espaço adequado, por exemplo, para tratar o menor infrator. Não existe hoje, imagina se reduzir mais isso, né? Não existe esse espaço adequado para tratar o menor infrator quando ele é colocado numa situação de ter que se apresentar à justiça. Imagina se reduzir a maioridade penal, isso vai aumentar muito mais ainda o número dessas crianças e jovens que passam a necessidade desse espaço para ser desatendido. Então, não existe a menor condição hoje dentro do sistema dado. Agora, se a gente pensar no Brasil enquanto sociedade rica, né, um povo bom, um povo que tem esperança, a gente tem que pensar na estruturação, né, e na reabilitação do jovem, sem pensar na questão da punição, certo? O jovem precisa ser assistido, ele precisa ter sempre, seja por parte da família, seja por parte da comunidade, seja por parte da sociedade, condições de ter vida plena. Ele não precisa, a gente precisa pensar no sistema prisional para corrigir os nossos jovens. Tá? Então, essas estruturas, o nosso povo brasileiro, o Brasil, como um país bonito, tem. Agora, se pensar por dentro do mecanismo prisional, por dentro do mecanismo carcerário, essa reabilitação está comprovada, pelo que a gente acompanha por aí, que não. Hoje é um local de crescimento do criminoso, né, do aprofundamento das suas violências, e muitas vezes, né, pensando na questão dos jovens, colocado num ambiente desse, ele vai sair muito mais violento, porque ele vai ter que se desenvolver, desenvolver essa violência lá para poder sobreviver. Então ele vai sair de lá sem nenhuma recuperação. Terceira pergunta. Caso a lei da repressão não seja aprovada, o que o governo deve fazer para resolucionar a situação criminal atual? Pode começar. Olha, caso a lei não seja aprovada, o que o governo deve fazer para solucionar a situação criminal atual? Existem várias ações, é aquilo que nós estamos dizendo. O Brasil é um país onde não precisa de leis. As leis que nós temos, aliás, são uma das melhores. O que é necessário é cumprir-se as leis. E nós, até quanto igreja, eu acho que nós temos que estar atentos, porque existe alguns investimentos que dá visibilidade no modelo de governo. Mas existe muita coisa no serviço social, naquilo que é direito básico da criança e do adolescente, que está previsto já, e o governo não usa, não aplica, não consegue oferecer isso daí, para que exista isso como medida de prevenção, para que não haja essa questão do aumento da violência. Então é uma das medidas que o governo pode fazer. E tanto na questão da segurança, que nós já temos superlotação de presídios, que nós temos um problema que a polícia, existe índice da quantidade de crimes, a quantidade de crimes que são conseguidos ser solucionados é muito baixa, porque não há um investimento na questão da investigação. Então, ou seja, é um descaso muito grande com a política de segurança, e aí quando surge uma situação que comove todo mundo, joga-se a uma proposta eleitoreira, que o ano que vem teremos eleições novamente, dizendo que está pensando em solucionar todo o problema, e na verdade o que está por trás disso não é isso. Então, já que na verdade não sendo aprovado, o que ele pode fazer é cumprir aquilo que já está previsto. Quanto governo, nós ainda vamos falar a questão do papel nosso também, mas com relação ao governo é isso, principalmente a questão da segurança, e o que é básico para todos nós, melhorarem muito o modelo e a estrutura da educação que nós temos. Aqui na nossa cidade, por exemplo, já faz muito tempo que nós temos escolas aqui, vocês estão lá dentro, sabem disso, e dá até medo de entrar dentro da escola pelo abandono. O restante, então, pedagogicamente, não dá nem para se discutir. Bom, rapidamente eu queria que a gente pensasse no local onde a gente está. Jacareí. O município de Jacareí tem quase 500 quilômetros quadrados de área. Tá? Desse tamanho do município de Jacareí, 86% da área de Jacareí é zona rural. Tá?
então, ou seja, 15% dessa grande área que é o município de Jacareí, que é a cidade. Nós estamos em 212 mil habitantes, segundo o último censo. E desses 212 mil habitantes, quem chuta quantos moram na roça? No município de Jacareí. Nesses 86% do território de Jacareí. Para nos calcular o tempo, menos de 3 mil pessoas. Menos de 3 mil pessoas de jacareienses moram na zona rural, nesses 86% da sua área. Então, quando eu disse lá atrás que a sociedade não sabe o que fazer com o seu povo, é por conta disso. Tá? E isso vai refletir nas condições precárias dos nossos jovens, que vão induzir que eles se tornem menores infratores. Eu não tenho dúvida que a forma do governo sério que queira resolver isso, e também da sociedade, não vamos colocar só a responsabilidade no governo, não, é ser capaz de produzir políticas públicas que garantam esse processo de diminuição da criminalidade, tanto no jovem quanto nos adultos. Né? E essas políticas públicas, elas têm que estar articuladas, bem articuladas. Tem um sistema chamado redes de proteção, né? E no caso da criança e adolescente, as redes de proteção da criança e adolescente são compostas por todas as entidades, organizações do município voltadas na questão da criança e adolescente. Então você pensa, por exemplo, na estrutura de saúde, né, na estrutura de assistência social, dentro da sociedade civil, as ONGs. Depois eu concluo. Como vocês acreditam que será a vida desses jovens caso a redução venha a acontecer? Como será a vida do jovem caso a redução venha a acontecer? Os jovens que forem presos. Olha, para mim, na verdade, é aquilo que a gente está falando, que é o processo de formação da vida da pessoa. O Estado ou a própria sociedade que falhou já decretou seu final. Porque, infelizmente, o sistema que está aí não recupera, e nós não podemos esquecer, lembra do início quando eu disse, quem somos nós e a quem nós pertencemos? Em momento nenhum nós vimos na palavra de próprio Jesus, quando ele veio, não veio para condenar, aliás, diz que ele veio já preocupar os doentes. Então, o sistema nosso tem que ser um sistema que permita essa ressocialização, que recupere esse jovem. E se for aprovada, a vida deles já está decretada, é o fim. Eles não conseguem se recuperar porque o sistema não permite isso. O sistema não está feito, embora deveria, a lei está feita para isso, mas na prática o sistema não é assim, ele não recupera. E aí nós temos que ter, infelizmente, para ser bem objetivo, a vida deles já está decretada, a sociedade falhou, aconteceu, não vai haver essa recuperação. E essa nossa missão de resgatar o outro, a gente não vai conseguir fazer. Bom, primeiro a gente tem que saber que a vida dele já está ruim por conta da condição que ele acabou se colocando numa situação criminosa. Ele só foi para lá porque a vida dele já está ruim. Então a gente pensar que ele vai para lá e vai melhorar, não vai. Tá? E ele vai passar aquele tempo lá, quando ele sair, será que ele vai voltar? A casa dele se transformou numa casa digna de morar? Será que quando ele voltar, a família dele, que tinha pai e mãe desempregado, vão estar trabalhando com salário digno? Será que quando ele voltar, ele vai direto para uma escola? Será que o período que ele estiver lá, ele vai ter direito a uma escola séria que vai ser? Então, dessa forma, o caminho não é pela reclusão, não é pela diminuição da maioridade penal. E, sobretudo, sabendo que quem vai ser preso vão ser os nossos filhos, vão ser nós, pobres, porque os ricos não vão ser presos. Né? O Padre Afonso falou isso hoje na missa de manhã, e é importante saber isso quando a gente refletir. Então, quando vai para lá, já vai lá numa situação fragilizada, tá? E ele vai piorar muito mais ainda lá. Terminou? Então, gente, eu gostaria de só concluir na pergunta anterior sobre a questão da articulação das redes de proteção. Tá? Enquanto a gente não assumir a consciência que tudo
tudo tem que ser entrelaçado. Por exemplo, nós temos a pastoral da criança dentro da nossa comunidade. A pastoral da criança, ela tem um papel que está além dos limites da igreja, é um papel que seria, em tese, responsabilidade do Estado, mas ela cumpre. Então, essas entidades, pastoral da criança, né, o CRAS, o sistema de saúde, o conselho tutelar, articulados, tá, são formas de conseguir, a médio e a longo prazo, sinalizar para os jovens uma melhor condição de vida. Porque não adianta cuidar só do menor, do infrator, e não cuidar da mãe e do pai, que, por exemplo, são drogados. Oitava e última pergunta, gente. Não podemos negar o fato de que a violência entre os jovens de 12 e 16 anos só aumenta. Não seria o caso do governo barrar a criminalidade antes que ela aconteça? Bom, a gente já respondeu um pouco essa pergunta, né, nas duas perguntas anteriores, tá certo? Que eu só vejo um caminho para barrar a criminalidade, o crescente processo de criminalidade. Primeiro, a gente tem que pensar nessa forma da organização urbana, que muitas vezes o próprio bairro transforma um ambiente de conflitos entre as famílias, entre os moradores, entre os vizinhos, tá certo? Muitas vezes é o próprio bairro, né? É diferente você pensar no nosso bairro pobre onde a gente mora, né, num coleginho, né, de um Mirante do Vale. Então, muitas vezes, a própria condição da organização urbana, ela já induz a um estado de dificuldade de convivência. Tá? Então, a gente tem que pensar no modelo de sociedade que a gente vive. Segundo, a questão de garantia e fazer com que as leis, né, e as políticas públicas sejam, de fato, implementadas. Né, isso vai contribuir efetivamente que a médio e a longo prazo a criança passa, ao invés de se enveredar pelo crime, ao invés de ser conquistada, contratada pelo traficante, ela seja conquistada, né, e contratada por uma boa escola, né, por uma boa família que tem um pai que recebe um salário digno, que tem uma mãe que tem condições emocionais para distribuir carinho para os filhos, que é fundamental para a formação da personalidade da criança, né? Então a gente tem que pensar nessas possibilidades. Se a gente se montar na garantia desses direitos, dessa forma de organizar a sociedade, aí sim a gente consegue barrar o crescimento da criminalidade. E é urgente, é para ontem, e nesse ponto eu acho que tenho certeza que a nossa comunidade está de parabéns, que a partir da penúltima Assembleia Paroquial, né, decidiu que era importante a gente fortalecer a pastoral da juventude da nossa comunidade. E está aqui o resultado disso. Nós recebemos o resultado. Então, gente, forma da gente trazer para os jovens, trazer para as nossas crianças uma melhor condição de vida, tem. É preciso que a gente articule todas essas coisas. Olha, quando diz a pergunta, não seria o caso de governo barrar a criminalidade? Isso é obrigação dele barrar. Agora, ele não vai barrar com esse discurso que está fazendo, porque observe que é a imprensa e alguns modelos de governo que querem sempre jogar isso na nossa cabeça. Só para vocês terem uma ideia, quando fala da redução como solução, ou seja, imaginemos que eles querem a redução para barrar a violência, certo? Dos que estão hoje, dos menores, que estão hoje na Fundação Casa, acredite vocês, com esses crimes, hoje não chega a 2% dos crimes cometidos na sociedade. Então o problema da violência nossa não está no crime cometido pelo adolescente. Então como que eles dizem que querem reduzir a idade para barrar o crescimento da violência? Então não entre nessa que vão barrar a violência, vão diminuir o problema da violência reduzindo a maioridade. Isto é discurso apenas, e existem dados já concretos que o problema nosso da violência não é esse. O problema nosso da violência, eu pego aqui novamente o repórter da Freiberg, que ele pega do filósofo Michel Foucault. Nossas elites políticas pouco interesse têm em reeducar os presos, preferem mantê-los como mortos-vivos e tratá-los como dejetos humanos. Agora imagine se junto com eles nós ainda jogarmos nos adolescentes. Sabendo vocês, como eu já disse, o número de crimes cometidos por adolescentes não é o problema nosso de violência. Por isso não vai reduzir.
Perguntas vocês têm alguma? Quem tem, levanta a mão, por favor. Os dois aí para responder a pergunta do... Inclusive nós queremos respirar aqui agora, né? O Guilherme foi numa sabatina aqui, eu acho assim que a gente estava conversando durante a semana, eu fiquei muito feliz quando ele falou que a PJ quer provocar isso, que eu acho que o objetivo é esse. Então isso daí é uma coisa permanente, de a busca de informações e de como que eu me posiciono, isso tem que ser permanente. O que não dá mais é para nós assim, alguém não fez e postou uma notícia assim, eu já vou lá porque eu também concordo. E olha, o último caso, o que explodiu mais ainda essa última semana agora, essa questão da notícia aí. Vou perguntar rapidinho, qual é o nome do jovem que foi morto recentemente? Quem? Morreu, ele entregou o celular e esse cara matou ele. Eu estou misturando tudo aqui, mas desculpa, Guilherme. Eu acho que agora é se deixar para vocês mesmos conversar, porque nós somos da mesma paróquia. Lembra aquela ideia das primeiras comunidades, que nós precisamos aprender quem nós somos para eu me posicionar? Então essa família social operária precisa saber o seguinte: eu me posiciono com relação à sociedade que eu vivo a partir de qual valor? E aí está relacionado naquilo que eu sou lá fora também. Então foi por causa daquele jovem, Vitor Hugo. Aí voltou todo mundo a dizer agora, não, porque tem que reduzir, tem que reduzir. Aí o governador pega uma proposta, corre lá em Brasília e fala, não, agora a gente dá um jeito no problema da segurança. Então agora a gente, coordenador aí. Bem rapidamente, eu acho que eu considero aí no momento das pessoas perguntarem, coloco aqui à disposição para responder se houver alguma pergunta. Portanto, quando essa pergunta, quer dizer que eu fiquei muito feliz de poder passar esse momento com vocês aqui. Robson, melhor Robson, para o jovem diocesano, e de fato eu estava preocupado antes com a possibilidade de existir alguém que fosse defender a diminuição da maioridade penal. Eu acho que esse solo aqui é um solo sagrado, que a gente pensa em vida, o pastoral, pastoral da juventude, aqui a campanha da fraternidade, tipo de formação, de Irmandade dos Bairros, tem que pensar em vida, Então, aqui tem que trazer quem quer vida. E agora? Mas é o seguinte, eu também fiquei muito feliz quem é a favor não vir, porque a gente não quer que venha. A gente deixou porque foi a organização da PJ, a gente deixou. Mas a partir de agora, daí não pode mais. Não pode vir falar aqui quem é a favor da diminuição. Nós aqui somos contra a diminuição. Aí, como igreja é legal hoje, pastoral da juventude. Pastoral, hoje estamos celebrando praticamente o dia do bom pastor, porque o Evangelho hoje fala do bom pastor. Pastor, pastoral, é aquele que cuida. E cuida principalmente daquele que está doente. No caso nosso hoje, debatendo aqui com relação aos adolescentes, os jovens, nós somos responsáveis, nós somos pastores, nós. Pastoral da juventude, pastor, responsável. Então, nós somos totalmente contra, a paróquia é contra. E se tiver mais alguém dentro da pastoral que é a favor, não pode fazer parte da pastoral. Se alguém dentro de alguma pastoral, nós temos o nosso CPP, que são representantes. No caso ali, o Guilherme é um representante do CPP. Se o Guilherme for a favor, por exemplo, ele não vai fazer parte da pastoral. Como que vai ser? CPP é pastoral, é o conselho. Se ele é do CPP, o CPP nenhum pode ser a favor. Porque se ele for a favor, ele não é pastor, ou não é pastora. E se não é pastor, não é pastora, não pode fazer parte do grupo de pastor. Tá certo? Como que ele é a favor, principalmente pastoral da juventude, qualquer um, pastoral da criança, pastoral da saúde, é contra, é a favor que diminui, ele é a favor da morte. E nós falávamos hoje com o Paulinho, o Laudelino também falou, mas de modo especial, ele falou na mesa das 8. Por que que são, se você olhar, é sempre aqueles que têm dinheiro que defendem, que diminuem. Porque se um dos filhos dele cometer um crime, eles têm dinheiro para fazer com que o menino não seja preso.
defender a palavra do operário. Nenhum dos nossos pais tem condições de contratar um advogado para defender um dos nossos filhos que for preso e cometeu um crime. Não tem ninguém. Eles não chegam lá, já chegam um quarto de advogado na porta da cadeia, lá já tiram o cara. E se um dos nossos irmãos for preso, por exemplo, cometer, e ninguém, eu falava para eles, quando eu trabalhava na cadeia, lá em São José, era um salão mais ou menos desse tamanho, o altar ficava assim, e atrás de mim estava escrito na parede assim, eu acho que eu tenho que ter uma foto assim. Se fosse possível examinar o homem e a mulher por dentro e por fora, ninguém seria inocente. É que a gente não consegue examinar. Né? E outra frase que estava escrita também na outra parte lá da cadeia: nós temos que matar o crime e não o criminoso. Nós temos que diminuir a criminalidade e não a idade. E hoje também uma pessoa perguntou para mim: o padre, o que o senhor acha que tem que fazer para que esse nosso jovem pare de cometer esses crimes? E quando eu falo de jovem assim, como está lá no conselho da, não sei como é que chama aí no Brasil, a idade de 15 a 29 é jovem? De 15 a 29 anos é jovem. Ou se a gente for olhar nossas cadeias, 90% são jovens. A cadeia do Coutinho, lá tem vaga para 500 pessoas. Tem 1.600 pessoas lá dentro. Os caras são soltos no mar. Aí então aquilo que o Paulinho e o Aurelino falavam de a gente colocar um irmão nosso com 16 anos na cadeia no meio desses caras. Não tem condições nenhuma para o cara sobreviver, e se sobreviver, sai muito pior. Se ele não tem condições, se falar assim, não, ele cometeu porque ele não tem condições disso, que lá, se não tem condições assim, não tem condições também dentro da cadeia. E nós sabemos muito bem que não tem condições mesmo. Alguém que já foi na cadeia, visitar uma cadeia, não preso, na cadeia, nenhum. Acho que você foi, né? Eu fiquei, eu posso dizer assim, 6 anos na cadeia. Na cadeia de Paripim, na cadeia de Monteiro Lobato, na cadeia de Jacareí, na cadeia de Santa Branca, que é feminina, na cadeia de Caçapava, também que é feminina, na cadeia do Coutinho e na cadeia do Humaitá. 6 anos nessas cadeias. Mas é a coisa mais insuportável que eu já vi na minha vida. Eu, quando vim rezar missa na cadeia aqui de Jacareí, eu entrava pelo portão do lado ali, colocava o carro ali, e eu saía, dava a volta, e depois entrava pela portaria central, e eu ia rezando, para que Deus me ajudasse, para que eu pudesse entrar lá dentro e não vomitar. De tanto sofrimento que teve aqueles caras. Hoje tem pouco aqui na cadeia de Jacareí, porque não sei como é que chama, provisório? Então eu sei que um pouco já agora tem pouco ali, acho que tem no máximo uns 10 ali. Mas no meu tempo eu tinha mais de 100. E também a maioria que é a favor é porque acha que é o filho do outro que vai preso. A gente nunca mais. Por exemplo, um dia vocês vão ser pais, vocês vão ser mães. E daí? Essa ideia que a gente tem hoje. Por exemplo, os que são a favor de reduz. Se um dia for pai, se um dia for mãe, ou se já é pai, ou se já é mãe, um dos filhos dele tem 15, 16 anos, cometeu um crime. Porque como está na frase, se todo mundo, se fosse possível examinar o homem e a mulher por dentro e por fora, ninguém seria inocente. Então ninguém é inocente. Então qualquer um dos nossos irmãos, dos nossos filhos, pode cometer um crime. E daí? A gente vai querer que ele seja preso? Ou pode ser preso só o filho do outro? O cara cometeu um crime, tem 16 anos, é o filho da comadre, então tem que ser preso mesmo. Mas se fosse meu, se eu colocar no lugar da mãe e do pai daquele que tem 16 anos, eu tenho que colocar também no lugar da mãe e do pai daquele lá que foi assassinado. Agora eu tenho que colocar
como aquele que deveria ter sido pastor e que não foi. Né? Eu deveria ter cuidado daquele também que matou. Por exemplo, na catequese. Está aqui o nosso catequista, tem mais catequista aqui. Se nós damos catequese, a gente tem o Guilherme, catequista, nós temos que ter a ideia seguinte: eu tenho que cuidar bem das minhas crianças, porque com 16 anos, ou com 18 anos, ou com 29 anos, ou com 30 anos, não vai preso. Então eu tenho que cuidar deles desde já. Agora, por exemplo, na catequese, eu sou a favor da pena de morte, então eu não acredito naquilo que eu estou falando para minhas crianças. Se eu chego aqui na matriz, vou rezar a missa, e eu falo da vida, depois eu sou a favor da redução, então quer dizer que eu não acredito naquilo que eu falo. Então o que eu estou falando é de adiantando nada para mim, estou acreditando no que eu estou falando. Isso é a moçanga, é o grupinho lá, o menorzinho, né? Sementinha, né? Agora não é mais? É da sementinha. Aqueles pequenininhos que estão lá, que não sabem nem falar direito, estão lá. Se eu vou ensinar eles que Deus é apaixonado por nós, como que eu sou a favor? Se eu sou a favor, eu sou a favor de que eles, daqui a uns tempos, eles também estão na cadeia. Então, aqui, se eu sou a favor, aquilo que eu falo está resolvendo. Eu não acredito no que eu falo. E quando fala assim, mas na Inglaterra, com 10 anos, vai preso. Vai preso, vai chegar lá, tem toda a estrutura, tem advogado, tem psicólogo, tem tudo para cuidar. Vai com 16 anos preso lá. Agora, quem pode falar ali na FEBEM, qual a menor idade que é? 12 anos. Coloca um moleque de 12 anos na FEBEM, na Fundação Casa. O cara vai recuperar naquele lugar. Não tem ninguém para cuidar do cara. Não tem ninguém. Então, vai só aumentar os bandidos e aumentar a violência com esse povo tudo for preso. Tá bom? Então, nós da Paróquia do Operário, nós de pastoral, de movimento e de conselho, nós somos contra. E não podemos ser a favor. Tá bom? Eu vou ter que. Obrigado, Aline. Parabéns aí ao Guilherme, pastor do Juventude, pela iniciativa. Obrigado, Paulinho, pela participação. Tá bom? A Dani e a Joel, parabéns aí pela batalha de vocês aí. Deus quiser, as duas serão eleitas para fazer parte do conselho aí tutelar. Parabéns para vocês. Obrigado. Vocês minutos para cá, tem mais alguém aí? Você, né? Que eu estava vendo, né? Então, um se presente cada vez, vamos fazer o curar. Pode vir, né? Vai ser pronto. Agora você vai mexer. Ô, Guilherme, daí pra nós, depois eu vou ter mais perguntas. A gente não fecha esse aqui. Eu acho que sim, você perguntou um pouco eu acho que quase todo mundo já me conhece aqui da paróquia, né? Mas antes de eu falar da eleição do Conselho Tutelar, conforme eles estão querendo, eu quero fazer algumas considerações muito rápidas mesmo sobre a redução da maioridade penal. Ela é muito alta. Bom, gente, eu quero fazer alguns comentários muito rápidos conforme eles foram falando e de fato a gente começa a ficar angustiado e quero fazer alguns comentários sobre isso, tá? Bom, primeiro, muitos de vocês são novinhos, são mais jovens até do que o ECA, mas eu queria dizer para vocês que antes do ECA existia então o Código de Menores, né? Talvez vocês nunca ouviram falar, né? Mas antes do Estatuto da Criança e Adolescente ser estabelecido aqui no Brasil, existiu o Código de Menores. Então tinha a FEBEM, a FUNABEM, né? Que era a Fundação do Bem-Estar do Menor, né? Do menor, e o que era isso? Formas de tirar da rua, tirar da sociedade as crianças pobres, aqueles que eram chamados menores, porque menor era só o filho do pobre, o filho do rico é a criança. Então a menininha bonitinha de vestidinho de rendinha é a criança, a menininha sujinha lá na rua, na Praça da Sé, era a menor. Então essas crianças todas eram pegas e colocadas lá na FEBEM, e a gente sabe, né, os pais de vocês podem perguntar, via aquelas crianças todas amontoadas lá naquele local, onde aprendiam uma série de criminalidade, que ninguém saía de lá feliz e transformado, né?
querer a redução da maioridade penal é como se a gente estivesse regredindo e voltando ao Código de Menores. É uma forma da gente começar a colocar as pessoas cada vez mais novas para, de novo, ser apenas punidos, né? Porque querer redução da maioridade penal é querer punição. E nós não podemos querer punição. Nós temos que querer recuperar as pessoas, né? É igual, por exemplo, a criança pequenininha lá que derruba a Coca-Cola no chão e a mãe vai lá e dá um tapa nela. É punição, não é educação. Então, o menino lá de 15, 16 anos que fez alguma coisa errada, a gente, ao invés de conversar, de querer rever, de querer dar dignidade para ele, a gente quer apenas punir, mas ele vai voltar para a sociedade. E essa cultura de punição funciona? Né? É isso que a gente tem que se perguntar. Agora, já estou falando muito, vamos lá encurtar mais. Bom, nós abolimos esse termo menor. Através do Estatuto da Criança e Adolescente, não existe mais menor, existe criança, que é a pessoa até 11 anos incompletos, e o adolescente, que é a pessoa de 12 a 18 anos. Né? Então, o termo menor é pejorativo e a gente não deve usar. Tá? Outra coisa, o artigo 88 do ECA, né, que o Paulinho estava comentando, depois vocês podem estar procurando, ele diz mesmo que em todo município deveria existir um local, né, onde, a partir do momento de um ato infracional, o adolescente tivesse, então, já um assistente social, um psicólogo, um advogado, tudo para acompanhá-lo, para atender a família, e isso nós não temos e estamos lutando para ter aqui no nosso município, que alguns lugares já tem, né? Bom, a gente tem, o padre falou FEBEM, né? Hoje em dia nós temos a Fundação Casa, e a Fundação Casa é uma forma um pouco melhorada da FEBEM, e que ainda precisa ser mais melhorada, mas que recebe jovens bem menos jovens, né? Aqueles que cometeram um ato infracional grave, né? Que são atendidos na Fundação Casa, ficam em regime de internação, né? E lá eles estudam, lá eles fazem curso, lá eles têm atendimento psicológico, com assistente social, com pedagogo. Então é uma forma de querer recuperar e não punir, né? E tem muito mais coisa para falar, mas eu não vou continuar, vou deixar o Domingo para a Joelma falar, então, né? Bom, agora emendando com a eleição do Conselho Tutelar, né? Nós então, no próximo domingo, nós vamos ter a eleição do Conselho Tutelar de Jacareí, né? E o ECA diz que o Conselho Tutelar é o órgão encarregado pela sociedade para zelar pelo direito da criança e adolescente. Porém, o voto do Conselho Tutelar não é obrigatório, o voto é consciente. Então, vai votar é quem tem consciência e sabe como que é importante o trabalho do Conselho Tutelar. Tá? Bom, e eu sou candidata ao Conselho Tutelar. Seu número? Número 18. Não dá para chegar, né? Bom, gente, meu nome é Joelma. Eu também sou candidata, tá? Meu número é 9. E só para contribuir, eu acho que o adolescente e a criança, ele tem a prioridade absoluta. E dentro dessa prioridade, acho que a gente nem precisava discutir essa questão se as pessoas soubessem aplicar o Estatuto da Criança e Adolescente. Lei, a nossa lei é perfeita, inclusive países de primeiro mundo quer copiar. Né? O que falta? Falta a aplicabilidade da lei. Então, para mim, há 15 anos atrás, nosso Brasil teve uma grande discussão em relação à discussão a gente fala, né, tem muitos que nem falam maioridade, da redução, da idade penal. Por quê? Para mim, quando se surge um fato onde não consegue trabalhar a prevenção, quando a gente discute isso, parece que dá aquele alívio, né? Bom, vamos resolver. Então, trazendo esse tema, a sociedade começa o quê? Nossa, isso vai acontecer. Então, para a gente, na verdade, quando a gente é jovem, né, a gente sabe que os jovens são mais tudo é na hora, e a gente tem discutido com alguns jovens, e os jovens, eles são os que mais cobram a punição. A gente tem uma defasagem muito
o Guilherme sabe, que é o período que eu trabalhei na escola, hoje estão aí, né, reclusos. A gente sabe de muitos jovens que estão reclusos aqui do próprio bairro, né? Sabemos também as condições desses jovens, das famílias desses jovens. Eu acredito que seja isso. Reduzir, jamais, gente. Eu quero a Daniela falou já uma perda muito grande. São conquistas de direitos que tiveram ao longo, né, de tempos que vão ser perdidos aí com essa redução. Claro, como ambos disseram, cada um vai querer prevalecer o que é seu. Claro que há algo que existe, a sociedade e a classe mundial, muitos apoiam isso porque acontece um fato isolado, que nem esse do Vitor Hugo. Foi um fato que despertou, né, novamente, mas quantos fatos desses não ocorrem aqui dentro do município e que isso aí passa, ó, também batido por muitos, né? Aqui no município não se falou nada, mas foi lá, teve uma repercussão na mídia, né? É isso que está dando esse boom. Eu acredito, pelos estudos que a gente tem feito na minha pós-graduação, que essa redução não vai ser aprovada, né? Isso aí ela está vindo mesmo para mexer um pouco com essa sociedade, e essa sociedade que somos, como sendo cidadãos, temos que exercer nossa cidadania, cabe a cada um de nós sim lutar por não reduzir, né? Não deixar só a gente ficar aí nessa argumentando e também não fazer nada. Falar é muito fácil. Agora, vamos pôr a mão na massa e cada um fazer a sua parte nessa sociedade, tá? Meu número 2, tá? Dani, o número Dani? 18. A Dani é 18, já é um 9. Né? Então, Divide uma pela outra. não precisa dividir. Eu acho que todo mundo aí. Na matemática. A proposta, acho que a proposta é essa, né? Cada um sabe quais são as suas qualidades, né? Eu acho que trabalhar aí, independente se seja Dani, se seja Joel, se seja eu, acho que nós estaremos lá, né? À disposição da comunidade, que é esse o papel do conselheiro, né? Ficar disponível da comunidade para poder fazer a defesa realmente das defesas desse adolescente. Tá bom? Obrigada, gente. Boa noite. Uma salva de palmas para vocês, candidatos. Bom, pessoal, Tem missa então, hoje? Tem, pode continuar. eu quero parabenizar a PJ, a pessoa Guilherme, por essa iniciativa, né? E essa coragem de trazer esse debate dessa forma que eu vou colocar, tá certo? E também a gente lembrar sempre que nós somos privilegiados pela comunidade da qual nós fazemos parte. E tem muitos padres aí que não abrem espaço para esse debate e nem incentivam a PJ, tá certo? Segundo, eu gostaria também de lembrar que na nossa Assembleia Paroquial, a questão da juventude foi um item muito forte da conclusão da Assembleia. E antecipo aqui para vocês que os trabalhos da Assembleia, em termos de síntese, de organização do debate da Assembleia, ele ainda não foi terminado. Tá? Não são aqueles objetivos que estão lá no calendário paroquial que é a conclusão final. Nós estamos elaborando um plano pastoral, tá certo? Com muito cuidado, muito carinho, porque tudo que foi encaminhado e decidido, sobretudo no que diz respeito aos encaminhamentos dados pela juventude, né, que aborda lá a questão da educação, da segurança, são questões que nós devemos tratar com muito compromisso. Portanto, ele tem se reunido sistematicamente, tá, com o Ivaldo, tá, o Alexandre Cardoso, eu e a Roseli, para a gente concluir esse plano pastoral para depois trazer aqui para toda a comunidade. Tá certo? Dentro desse plano, vocês podem ter certeza, essa questão colocada pela juventude, a questão da segurança, da educação e da saúde, né? Por esses três, nós estamos assim, com muito cuidado trabalhando essa síntese. Tá certo? Segundo, eu queria dizer aqui o seguinte, que muitas vezes esses debates da questão da redução da mortalidade penal, ele vem a partir de um fato que é dado como uma oportunidade para se trabalhar a emoção das pessoas. Está todo dia acontecendo coisas que não devem acontecer, mas de repente vem um fato, lá
alguns anos atrás, que de novo houve uma tentativa de trazer esse tema para debate, foi aquele momento que uma criança foi arrastada, lembra, no rio e tal. Então, sempre vão ter oportunidades, e aí a gente tem que ter muito cuidado para não pensar segundo a mídia, para não pensar segundo a televisão, para não tomar nossas decisões, né, e segundo o que a imprensa burguesa quer que a gente tome. Vamos pensar a partir dessa possibilidade nossa aqui de conversarmos entre nós, de termos formação, de crescermos como jovens saudáveis. Tá certo? É assim que a gente tem que pensar essa questão. E por último, aliás, ainda mais uma questão. E o Geraldo Alckmin, por que ele entrou nesse barco? Vocês acham que ele entrou porque ele ficou comovido, porque um matou e o outro cometeu o crime? Não. Ele entrou porque ele já está em campanha para a presidência da República. Tá certo? E entrou para amenizar o fato de que o governo do Estado ele é o responsável pela segurança pública. Não é o município. Ele é o responsável pela segurança pública. E o Estado não foi capaz de dar segurança para aquele garoto que morreu, como muitos dos nossos jovens estão morrendo aí, dado inclusive a questão do extermínio da juventude que todos nós conhecemos. Então, como ele não foi capaz de garantir essa segurança pública, ele aproveita esse viés, puxa o debate pelo lado da emoção e propõe, então, uma mudança passando a maioridade penal. Então, é importante que a gente fique atento e observe isso. Senão, de repente, a gente entra no barco, começa a reproduzir o que eles querem, tá certo? O que eles querem exatamente não resolver os problemas como eles devem ser resolvidos através de políticas públicas que garantam vida digna para os nossos jovens, para as suas famílias, educação de qualidade e na porta da casa da criança, ou seja, que a criança precisa ir de um bairro para outro, de ônibus e tal, para educar para ter educação de qualidade acessível, tá certo? E por último, eu quero colocar o seguinte, não ter vindo aqui, os outros deveriam falar, defender, né, a redução da maioridade penal, não tenho dúvida de formação do Espírito Santo. Não tem formação do Espírito Santo. Porque volto a repetir, isso aqui é um solo sagrado, aqui é para falar de vida, tá certo? E trazer alguém aqui para falar da redução da maioridade penal, então daqui a pouco nós temos que trazer alguém para defender o outro, tá certo? Nós temos que trazer alguém para defender qualquer tipo de pecado. Porque a redução da maioridade penal é um pecado social se isso acontecer. É um pecado social. Tá certo? Porque vai de encontro à vida. Né? Então, eu não tenho dúvida que foi uma ação do Espírito Santo aquela noite na estação. Tá certo? Porque nós não podemos, de maneira nenhuma, permitir que alguém viesse defender uma ideia contrária à vida. Tá? E aquilo que o Padre colocou aqui, sobre a presença eventual de alguém que acha que defende a redução da maioridade penal dentro de uma atividade pastoral, né, dentro de um compromisso com a comunidade, de fato, precisa ser repensado. Né, porque nós fazemos parte de uma igreja que luta pela vida, que pensa no reino da vida, no reino de liberdade, no reino de paz, no reino de justiça, tá certo? E não no reino de morte. Então, pensar na redução da maioridade penal é pensar na morte. E isso nós não queremos, haja visto esse olhar de vida que resplandece em cada um de nós também. Passa um minuto. 5 minutinhos. Pessoal, eu também quero agradecer muito pela oportunidade de dizer o seguinte, Guilherme. Realmente, quando eu percebo esse silêncio, inclusive numa PJ que eu conheço, muito alegre, muito animado, também me preocupa, mas talvez seja natural. Porque ao mesmo tempo que aqui é um espaço de formação, o fato de não ter vindo alguém aqui, mas é perigoso quando nós sabemos que vocês terão contato com as outras informações, com as outras fontes. E é muito ter. Só que o que eu disse no início da conversa nossa, nós não podemos esquecer quem nós somos, a quem nós pertencemos, o que nós queremos de fato como sociedade, principalmente dentro de um projeto do Reino de Deus. O que é que nós queremos? Nós vamos dar continuidade a ele. Nós queremos colaborar para mudar uma estrutura que é sinal de morte, mas nós não estamos nem aí com nada. E olha, eu ia até convidar, eu tinha pensado numa possibilidade aqui. Não há problema vocês como jovem, se eu trouxer alguém aqui para dançar uma musiquinha que está na cabeça, todo mundo quer like. Todo mundo rapidamente, like. Pode dançar, pode brincar. Só
que não dá para achar que a vida é só isso. Que juventude que nós somos. Então, quando a igreja ela também está se posicionando, não dá para nós como jovem entrar numa pesquisa que foi feita esta semana e lá no católico, gente. Por isso nós não temos que ter medo de discutir onde quer que seja. Mas quando nós sabemos que alguém é contra, pera lá, eu não vou somente pelo oba-oba. Esta semana, uma pesquisa, 93% dos entrevistados eram a favor. E é claro que nós somos católicos. E aqui na nossa paróquia também. Então nós estamos dizendo assim, olha, você não presta porque você pensou assim. E nós queremos, e eu particularmente, que nós saibamos o como pensar as coisas, o que é que está por trás de tudo isso quando surge um assunto desse, um tema desse. Dizer é mentira quando falam por aí que nós estamos protegendo, que já foi falado aqui nas conselheiras, foi falado por nós na mesa, já existe medidas de punição para os adolescentes que cometem algum crime, alguma infração. Então é mentira, a lei não está protegendo ninguém. Foi falado aqui pela Joelma, é mais rigorosa ainda a própria punição que é dada ao adolescente. O problema é que o próprio sistema, como ela falou, se ele furtou, se ele roubou lá um sabão no supermercado, até que saia realmente a pena e depois ele já cometeu vários outros crimes. Então existe uma série de problemas no sistema que estão sendo melhorados, mas isso não significa que nós temos que jogar os adolescentes que estão naquela idade, eu falei para vocês, de busca de identidade, de informação, no processo de desenvolvimento, já condenar da forma como estão querendo condenar. E principalmente com o discurso de que isso vai reduzir, vai resolver o problema da segurança pública. Isso não é verdade. Então, que jovens que nós somos, a quem nós estamos dando ouvido da voz lá fora, a quem nós estamos dando ouvido, tem uma tese antropológica que vocês precisam ter claro que vocês é um filósofo, aliás, ele é filósofo antropólogo conhecido como Thomas Hobbes. Ele diz o seguinte: o homem é novo do homem, ou seja, ele defende que na sua origem o homem por si só ele só vai querer a destruição do outro. Mas nós temos, gente, um grande filósofo, um grande pensador da igreja, Santo Agostinho, que diz assim: não, antropologicamente o próprio homem já foi criado para viver em sociedade, para viver um com o outro, não para destruir um ao outro. E cuidado, gente, com esse sistema que está colocado, que só quer ir destruindo e que pensa agora que jogando essas medidas aí, que são muito fáceis de jogar na lei, eles vão resolver o problema da segurança, que não vão. E nós já falamos para vocês, se eles quisessem resolver o problema da segurança, ia fazer aquilo que a lei já pede que se faça. Então é mentira. E outra coisa, como eu falei no silêncio de vocês, e até como pai, como membro da paróquia, nos procure, converse, pergunte. Pergunte. Se não quiser fazer a pergunta aqui hoje, vamos discutir outro momento, vai em casa, porque talvez a pessoa que ia vir aqui falar também é católica. E o que nós temos que fazer é ajudar ela a enxergar no outro lado. Olha, não é assim que as coisas devem funcionar. Leia o texto. E até outra coisa, se ficar em dúvida, vai na internet, vocês ficam direto na internet. Saiba como é que vocês estão gastando o tempo de vocês na internet. Será que vocês estão pesquisando coisas importantes que conduzem, reflexões que levam à vida? Ou é coisa que somente para passar o tempo e para falar de coisas que não é que não devem falar? Mas será que aquilo são valores? Será que aquilo traz alguma coisa de sentido para a minha vida? Ou a minha vida está passando lá e gente, eu não estou falando que não é para fazer isso, não é para dançar, é muito legal, eu adoro quando eu estou em festinha dentro de vocês lá. Só que é só isso a vida. Então, mais uma leitura que eu ia pedir para vocês, o crivo das três peneiras, tá bom? Qualquer outra coisa que vocês ouvirem, antes de vocês reproduzirem, passem pelo crivo das três peneiras. Não seja daqueles assim, só porque ouviu falar, já sai correndo contar para o outro. Ah, olha, aquela pessoa não serve para falar isso dela. Crivo das três peneiras, PJ. Primeiro crivo, é verdade? Aquilo que eu ouvi falar é verdade, com certeza? Passe por esse crivo. Se é verdade aquilo que falou, tem necessidade de falar, segunda peneira, tem necessidade de eu falar aquilo que eu ouvi, e na sala de aula, na escola, na pastoral, então eu faço isso ao monte. Eu ouço, eu não quero nem saber se é verdade ou não. Eu já saio destruindo o outro com aquilo que eu ouvi. Primeira peneira, se é verdade, segunda peneira, se tem necessidade de falar. Agora, se é verdade, se tem necessidade, passo pela terceira peneira. Use da bondade. Use da bondade.
Porque a imprensa, a gente falou aqui, a imprensa, ela joga a notícia você divide ela em duas partes, o fato e a mensagem. O fato é aquilo que realmente aconteceu. A mensagem, gente, as pessoas jogam conforme o interesse deles. Então, uso de bondade é o que dá o último período. Como que eu vou transmitir aquilo que eu sou no mundo? Não somente querendo destruir. Muitos podem, mas não querem. Outros querem, mas não podem. Que a PJ da Paróquia São José Operário diga: eu não quero a redução. Nós podemos e por isso nós queremos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Temos aí mais 5 minutinhos. Gostaria de passar a palavra para o coordenador da Suzana, junto com a Dayane, e um dos nossos coordenadores da Suzana, por favor. Fique à vontade. Pessoal, pode ficar inteiro. Eu só queria reforçar o que foi falado e vocês estão de parabéns. Isso é um espaço disso, é um espaço de formação da gente poder discutir assuntos como esse que são relevantes para a nossa juventude. Mas além da gente debater, além da gente discutir, eu quero provocar vocês. Esse debate, o Pastoral da Juventude ela vem pensando há muito tempo sobre isso. E viu que a redução da prioridade não condiz, não é um fator de vida para a nossa juventude. Então, a gente refletiu nessa semana, foi a Semana da Cidadania, que é uma atividade que a Pastoral da Juventude faz, e ela teve a finalidade de discutir justamente esse tema. Só que esse tema não é para ficar só aqui, dentro desse salão, dentro dessas paredes. A gente tem que usar das nossas redes sociais, a gente tem que usar da nossa comunidade, a gente tem que usar de todos os meios para poder firmar o pé no chão e falar: nós, Pastoral da Juventude, somos contra a redução da maioridade penal. E isso, juntando com o nosso grito, né, que é chega de violência e extermínio da juventude, para acordar quem está ainda acomodado nessa ideia e para favorecer a nossa juventude. Então, eu acredito que vocês são os porta-vozes dessa mensagem, né? Então, eu queria desafiar vocês para que hoje, amanhã, para que nessa semana a gente possa fazer o nosso Facebook, o nosso Twitter, o nosso, Instagram, todos os espaços aí que a gente tem para favorecer e firmar esse nosso compromisso. E além disso, sair nas ruas, né? Articular aí alguma coisa, alguma passeata, vamos nas ruas falar que a gente é contra, o porquê que nós somos contra e tirar essa ideia que a juventude está acomodada. Então é isso, parabéns, vocês estão num caminho super certo. Eu acho que dá orgulho de falar que a gente presenciou um momento desse, que a Pastoral da Juventude ainda está viva, não só nessa paróquia, como em toda a diocese, e a gente vem firmar isso. Beleza? Então posso contar com vocês? Posso? Pode. Sim ou não? Sim! Eu escutei. Pode ou não pode? Vai todo mundo contra a redução da maioridade penal? Sim! Então tá bom, isso mesmo. Então vamos fazer os nossos passos, meios para divulgar essas nossas lutas. Beleza? Valeu, gente. Parabéns. Nós estávamos falando dos dois. Muito obrigado por ser, parabéns. E gostaria de agradecer a presença de todos os catequistas presentes que convidei. Todo mundo falou que vinha só eles dois, mas não eu estava lançando. A tia Jade, cada um de vocês, mais uma vez a comissão, e cada jovem aqui presente. É o que eu digo, nós somos pastorais, eu não sou pastoral sozinho. E nós não somos apenas um grupo de jovens. Nós somos a pastoral e vamos trabalhar como tal.
Então, que a gente possa ficar em pé para fazer nossa oração de encerramento. Vamos rezar a oração do Pai Nosso, a oração do Senhor nos ensinou. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nós estivemos unidos em nome daquele Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Para quem não conhece o grito da PJ, ele é assim: estamos unidos numa só força, num só pensamento, num só coração,